Anael. Intervenção do arcanjo da relação e do amor. Se vocês forem capazes de se abandonar completamente à luz, naquele momento vocês irão viver a graça instantaneamente. Não há, então, caminho. Não há, então, tempo. Há apenas a ilusão de um caminho e a ilusão de um tempo que pertencem à personalidade, pois tudo já está aí. Em vocês. Preparação para o desdobramento da luz metatrônica. Eu sou Anael, arcanjo. Bem-amados filhos da luz e bem-amadas sementes de estrelas, que a graça e a unidade sejam a sua morada, para sempre. A minha intervenção, esta noite, irá se desenvolver em 2 tempos. O primeiro tempo está diretamente ligado ao meu papel em meio ao conclave arcangélico e eu irei me expressar então no seu nome. Isso diz respeito, principalmente, à preparação para o desdobramento da luz metatrônica, que será anunciado pelo arcanjo Metatron no momento preciso da sua próxima intervenção, dando-lhes hoje as primícias, os sinais aguardados e vivenciados, e vistos, neste planeta como em meio a qualquer consciência. O segundo tempo será consagrado às suas perguntas, em relação ao desdobramento da luz. O desdobramento da luz metatrônica já começou, há algum tempo e consistiu, inicialmente, em estabelecer os 4 pilares do desdobramento da luz. Esses 4 pilares permitiram realinhar, de algum modo, o eixo central AL, OD da luz não falsificada. Em um segundo momento, a ativação das cruzes mutáveis e das outras cruzes, presentes na cabeça, permitiu reforçar a junção e a comunicação, em meio à lemniscata sagrada, com a sua presença, com a abertura de sua consciência em sua totalidade e em sua globalidade, permitindo, ainda hoje, a certo número de consciências encarnadas, sobrevir às sombras ainda presentes e deixar transcender pela luz. Dentro de algum tempo, revelar-se-á uma nova etapa que é, de certa forma, a etapa final do desdobramento da luz vibral neste mundo. Esse desdobramento da luz, naturalmente, será efetuado, como sempre, em vocês, neste corpo e em meio à sua consciência, como na Terra e como no conjunto desse sistema solar. Isso corresponde à ativação de uma série de redes, de uma série de circuitos, permitindo a luz revelar-se, na totalidade, assim, dissipar as últimas sombras presentes na matriz, no sistema solar, como na consciência humana. Obviamente, o resultado não será o mesmo para cada um. De fato, cada ser humano, em função da sua própria consciência fragmentada, viverá esta revelação da consciência final em função das suas próprias resistências, dos seus próprios abandonos e das suas próprias capacidades para estabelecer-se na nova consciência. As percepções vibratórias, ligadas à intensificação do derramamento da luz vibral neste mundo, vai realizar, para cada consciência, o desdobramento da luz metatrônica em suas estruturas físicas como em suas estruturas sutis, permitindo então revelar, integralmente, o corpo de estado de ser, viver as funções e o desvendamento, em meio mesmo a esta dimensão. Isso vai se refletir pela ativação de uma série de redes e de circuitos, redes na Terra como circuitos na sua estrutura física, refletindo-se então por manifestações novas. Algumas dessas manifestações já estão operando para os mais adiantados de vocês, como eu já disse durante a minha última intervenção. Isso se reflete pela ativação de vibrações ou de pressões vibratórias em novas zonas que nunca haviam sido manifestadas até agora. A ativação das diferentes cruzes no nível da cabeça, a ativação da lemniscata sagrada entre o ponto OD do seu corpo e o ponto R da cabeça, como na sua parte mais elevada, situada entre o ponto AL do nariz e o ponto AL da testa, permite, hoje, um desdobramento lateral nesses novos circuitos, assim como um desdobramento lateral nas redes interdimensionais da Terra. Isso se reflete, inicialmente, por uma série de modificações da Terra, acessíveis a partir do instante em que vocês se interessarem por elas. Elas se expressam, como vocês constatam, por um aumento da atividade do fogo da Terra e por um lançamento deste fogo da Terra em meio à sua atmosfera.
A segunda etapa é o desvendamento de uma nova água. Essas águas prefiguram, de algum modo, as águas do batismo ou águas do alto, chegando, em certos locais e em certos lugares deste planeta, a provocar alguns processos associados à subida das águas. Esta subida das águas tem diferentes origens. Ela não está unicamente ligada, é claro, às águas da chuva, mas também às águas do mar, devido mesmo à modificação das massas dos oceanos e dos mares. Em meio ao seu templo interior, que é este corpo, vão também se manifestar as mesmas coisas, refletindo-se, como isso lhes foi anunciado, primeiramente, por um despertar da Kundalini que vai percorrer gradativamente o canal central da coluna vertebral, atapetado de luz adamantina, permitindo realizar a fusão das três lareiras e o alinhamento final em meio ao seu coração, permitindo revelar a sua dimensão interior de criança de Cristo e de Filho da Luz, denominado Krishti. Isso está operando desde agora, para os mais adiantados de vocês. Isso vai se refletir, na consciência, por uma percepção cada vez mais clara e lúcida do que é a luz unitária e do que ela não é, refletindo-se, em meio ao seu mundo, por uma iluminação peculiar da sua consciência, levando-os a tomar as últimas decisões e a fazer as últimas escolhas, permitindo liberarem-se para o seu acesso à unidade e à verdade. No nível da Terra, a ativação dessas redes reflete-se por uma série de movimentos nas placas tectônicas, bem como nos oceanos e nos mares, contribuindo para a modificação geofísica e biofísica total do seu universo de vida. É isso que está operando doravante e que irá se tornar cada vez mais global, gradualmente e à medida dos dias, até a intervenção do Sr. Metatron, pessoalmente, em 11 de julho. Até aquele momento, e no interior das suas estruturas, da sua consciência como dos seus corpos físico e sutil, revelar-se-ão, com uma agudeza que eu qualificaria de plena e como uma iluminação intensa, as diferentes sombras podendo ainda limitar o seu acesso às moradas da paz suprema, a alegria, a verdade e a paz. Caberá a vocês então, nesta última etapa, ou abandonar-se ao que é iluminado pela luz, ou resistir. O comportamento da humanidade, em meio à massa, resulta, aí também, sempre, do mesmo processo, na escala global da humanidade. Ou haverá uma capacidade da consciência humana para viver a sua unidade, para sair da fragmentação, para estabelecer-se na paz e na nova consciência. Ou, isso diz respeito à maioria da humanidade, o conjunto de resistências presentes na consciência, seja pela adesão a mitos de crenças, seja pela adesão a modelos ultrapassados, permitirá manifestar formas extremas de dualidade, manifestadas por oposições, resistências, violências, em nome mesmo da liberdade, da espiritualidade, para aqueles da humanidade que consideram a perpetuação de uma dimensão cujo fim está muito próximo. Tudo isso vai acontecer em vocês, não há nada para rejeitar, não há nada para afastar, há apenas que constatar, há apenas que encontrar a sua paz, cada vez mais, pelo estabelecimento no abandono à luz, pelo estabelecimento no seu coração, pelo estabelecimento na verdade. A verdade é um estado de paz que se basta a si mesmo, afastando-os dos meandros das reações e ações podendo existir nas fases finais da dissolução. Cabe a você saber onde vocês querem colocar a sua consciência. Cabe a você saber onde vocês querem colocar o seu corpo. Cabe a você saber onde vocês querem colocar vocês mesmos, em meio à sua consciência. Gradualmente e à medida que vocês penetrarem os espaços unitários, vocês irão constatar, por si mesmo, que vocês se afastam de todas as suas resistências que, até agora, podiam ainda bloqueá-los em suas percepções e no seu acesso à consciência do estado de ser. Alguns seres humanos, isso diz respeito, como eu disse, a uma grande maioria da humanidade, não ao seu conjunto, vão se encontrar confrontados com necessidades de reação, com necessidades de oposição, para pôr fim, de maneira ativa e em meio à personalidade, ao antigo mundo.
Isso irá se expressar, no nível da sociedade, pelo aparecimento de revoltas e revoluções cada vez mais intensas na superfície da Terra, evoluindo de maneira sincrônica, totalmente em paralelo ao despertar do fogo da Terra e ao despertar da água do céu manifestando-se sobre a Terra. É a isso que, doravante, vocês irão assistir, de maneira cada vez mais evidente. Sempre foi dito que antes da dissolução da matriz, pela voz dos arcanjos, como pela voz dos anciãos, nada do que havia sido escondido poderá ficar escondido, já que a luz irá se desvendar. Vocês chegam nesses tempos, não mais da integração da luz, simplesmente em meio às suas estruturas, ou ainda da ancoragem da luz em meio a este mundo, em certos locais, mas, sim, da revelação total e final da luz adamantina no seu mundo. Isto, como vocês sabem, pode se manifestar por uma série de resistências. A luz vai onde a consciência estiver aberta. Se a consciência do ser humano estiver situada no nível dos chakras chamados do medo, do poder ou da manutenção de uma vida em matrizes de carbono, então, naquele momento, serão esses chakras que estarão mais ativos, refletindo-se então por confusões de coisas pertencentes ao ego e nada tendo a ver com o estado de ser, com a unidade e com a paz. Será feito assim, como disse Cristo, a cada um segundo a sua fé. Será feito assim, a cada um segundo a sua abertura, segundo o seu objetivo, segundo o seu destino e segundo o seu caminho. Dessa maneira, vocês, filhos da unidade, vivendo estados vibratórios preparatórios para este desdobramento da luz, vocês devem admitir e perceber que este desdobramento da luz não vai acontecer sem medo, ele não vai acontecer na alegria para todo mundo, ele não vai acontecer na fluidez para o conjunto da humanidade. Se uma das suas coroas radiantes estiver ativa, então, naquele momento, restará a vocês apenas alinhar-se no interior de si mesmo, aí também, ainda uma vez, para deixar a luz agir no seu templo interior e solucionar, para vocês, tudo que deve ser solucionado. Se as coroas radiantes não estiverem abertas durante o desdobramento da luz, então a luz vibral desvendar-se-á, não mais a partir dos centros denominados coroa radiante da cabeça ou coroa radiante do coração ou ainda triângulo sagrado, mas irá se desvendar nos chakras inferiores do ser humano, revelando então todas as facetas da inferioridade do ego ligadas à dualidade. O conjunto de impulsos inferiores verter-se-á então sobre a Terra, mantido pelos seres humanos que não abriram uma ou outra das coroas radiantes ligadas à luz vibral. Deste modo, a luz vibral será captada pelos centros inferiores e irá revelar, de forma total, o conjunto de impulsos não resolvidos em meio à humanidade. É isso que vocês são levados a viver, doravante. Mais do que nunca, e a cada dia agora, ser-lhes-á solicitado, até a intervenção do anjo Metatron, estar extremamente vigilantes ao seu alinhamento, ao seu comportamento, ao seu amor e, sobretudo, ao seu estado de unidade. Vocês não poderão atravessar a porta estreita, vocês não poderão atravessar, em perfeita paz, o último cruzamento, reversão, se vocês não estiverem estabelecidos na unidade. Mas vocês devem também aceitar e compreender que aqueles de vocês mesmos, entre os seus familiares, que não estiverem no caminho da abertura para a luz no momento, devem viver, eles também, o que eles tiverem que viver em relação a isso, sejam quais forem as consequências sobre a sua vida, sobre o planeta Terra e sobre o conjunto das manifestações da consciência. É nisso que vocês irão conseguir manter a sua unidade, a sua alegria, a sua paz. Lembrem-se de que a inteligência da luz irá suprir todas as suas necessidades, de que, se vocês se submeterem à liberdade e à autonomia, aquelas do espírito e não mais aquelas da alma ou da personalidade, então, naquele momento, vocês terão o seu salvo-conduto para realizar o último desdobramento da luz nas suas coroas radiantes, e não mais nos chakras ditos inferiores, onde se expressa o conjunto dos impulsos de medo do ser humano. Nós demos uma série de procedimentos para fazer, permitindo-lhes liberar-se mesmo dos últimos apegos coletivos.
Isso tinha por vocação liberá-los dos últimos entraves existentes, justamente, nos chakras inferiores, deixando de serem vítima dos seus próprios comportamentos alinhados e alterados, em ressonância com o ego. Agora, é o momento em que é feito a cada um segundo a sua fé, em que é feito a cada um segundo a sua vibração e em que é feito, sobretudo, a cada um segundo a sua consciência e segundo a sua aptidão para viver o abandono à luz, cujas testemunhas são e sempre serão a ativação das coroas radiantes da cabeça, do coração e do sacro. Bem-amados filhos da luz, portanto, o anúncio do conclave arcangélico é destinado a permitir alinharem-se da forma mais correta ao seu coração e deixar trabalhar, em vocês, a luz. Compreendam bem e apreendam-se bem de que jamais a sua personalidade poderá agir tão bem ou melhor do que a luz, quanto ao que resta no interior de vocês para pacificar, para purificar. É o momento onde tudo se revela, o momento onde tudo se desvenda. Mesmo o que foi escondido não poderá nunca mais ser escondido. O desvendamento da luz e o estabelecimento da luz, na nova dimensão na qual estará a Terra, são a esse preço. E esse preço é muito módico se vocês aceitarem abandonar-se à luz. Deixar trabalhar a luz irá se refletir, naquele momento, de maneira cada vez mais evidente, pelo estabelecimento da sua consciência em meio à paz. Não há então que se colocar a questão de saber se vocês estão abandonados à luz ou não. Porque somente o ego pode colocar esse tipo de questão. Se vocês estiverem em estado de abandono à luz, vocês irão manifestar, de maneira cada vez mais clara, cada vez mais evidente, de maneira cada vez mais luminosa, a sua própria paz, o seu próprio estado de serenidade e a sua própria alegria. Obviamente, esse não será o caso se vocês deixarem a luz vibral estabelecer seu domicílio, nos chakras inferiores. É então solicitada uma extrema vigilância quanto ao seu comportamento comum e cotidiano. Hoje será pedido a vocês para verificar, por si mesmo, pela experiência da sua vida rotineira, não nos seus espaços de alinhamento, não nos seus espaços de meditação, mas, sim, na vida mais simples, quais são as suas capacidades para manter a alegria, para manter a verdade, para manter a paz. Pois é disso que irá resultar a sua aptidão para viver a paz, integralmente. Portanto, há uma forma de mecanismo de aprendizagem final permitindo-lhes, assim, o que eu acabo de dizer, verificar por si mesmo a progressão do seu estado de consciência do estado de ser, em relação ao desaparecimento da sua consciência fragmentada. Isso irá se expressar na vida comum, isso será visível por todo o seu ambiente. Se vocês se estabelecerem na paz, então vocês irão irradiar a paz e tudo, ao redor de vocês, tornar-se-á a paz. Agora, se os seus comportamentos, em meio à vida comum, a mais comum que seja, manifestarem-se pela exasperação, manifestarem-se pelo menosprezo, manifestarem-se pela violência contrária à paz, então, naquele momento, vocês deverão fazer outras escolhas do que aquela do acesso à multidimensionalidade. O momento do teste chegou, o momento do teste, que não é tanto um teste, é, de fato, o momento da revelação final da luz, onde mais nada, na sua consciência, poderá enganar de maneira alguma em relação à luz que é sua herança. Vocês são, portanto, todos convidados, sem exceção, a estabelecerem-se na sua unidade, a estarem mais do que nunca em uma vigilância da unidade. Sejam quais forem os atos da sua vida cotidiana, vocês mesmos é que irão ver a si mesmo, em suas ações, em seus atos, em suas palavras, em seus funcionamentos. É através disso que vocês poderão se apreender, mais equitativamente, da maneira que vocês irão viver o desvendamento final da luz, iniciado pelo Lord Metatron entre o mês de julho e o mês de outubro. É durante este período que vocês irão construir a sua eternidade, mas também que vocês irão construir a sua forma de resistência, mesmo se esta palavra não for perfeitamente apropriada, na dualidade.
Ser unitário e, evidentemente, superar a dualidade, é sair do contexto da ação e reação, sejam quais forem as manifestações que serão deixadas viver na sua vida comum. É preciso então, agora, não mais diferenciar os estados interiores e os estados exteriores. O desdobramento da luz acontece então de maneira específica e por um mecanismo extremamente específico, sobre o qual eu pude ter a ocasião de retornar nesta semana, e ele não pode acontecer se houver, em vocês, uma predominância da fragmentação. Portanto, e obedecendo ao princípio que eu já anunciei, não haverá mais diferença entre o que é vivenciado no interior e o que é vivenciado no exterior. Uma dissonância se refletindo em seus comportamentos exteriores, sejam quais forem os seus acessos à luz interior, refletir-se-á então em um déficit do abandono à luz, provando simplesmente que a personalidade quer ainda agir no seu estabelecimento no estado de ser, o que, vocês imaginam, não é absolutamente mais possível e tornar-se-á absolutamente impossível a partir do mês de julho. Resta a vocês então, de maneira formal e pelo anúncio que eu lhes faço, ao conjunto da humanidade, estabelecer-se na unidade, não mais unicamente nos seus espaços de alinhamento, mas em cada gesto, em cada olhar, em cada palavra e em cada conduta que vocês terão no conjunto da sua vida. É através disso, e somente disso, que vocês poderão verificar, por vocês mesmos, o acesso à paz, o acesso ao samadhi e o acesso à sua própria verdade. Alguns de vocês poderão ser testados, naquele momento, sobre as últimas falhas existentes. Lembrem-se de que não é pelos arcanjos que vocês testam, lembrem-se de que não são os outros que vocês testam, mesmo sendo o meio e os agentes para realizar esses testes, mas é a própria luz que, ao se estabelecer na sua vida comum dita exterior, irá permitir verificar isso. Vocês estão na unidade? Ou vocês não estão na unidade? Vocês estão fragmentados? Ou vocês estão unificados? A paz irá se manifestar por isso. A alegria irá se manifestar por isso, pela capacidade, em meio à sua vida exterior, em seus atos mais restritos e mais habituais, para colocar a luz aí onde ela não estava. A graça irá se desvendar então com facilidade para vocês, a partir do instante em que a sua vida, no seu aspecto mais rotineiro, for preenchida desta luz. Resta-lhes então, durante esta última travessia, correspondendo ao que lhes foi anunciado há pouco tempo, manifestar também a luz na sua vida diária, a cada instante, a cada gesto, a cada ato e a cada comportamento. É isso que vocês são chamados durante este período. Bem-amados filhos da luz e bem-amadas sementes de estrela, aí está o anúncio que eu tinha que revelar a vocês da parte do conjunto do conclave arcangélico. Antes de encerrar este primeiro tempo, se houverem vocês perguntas em relação a isso que eu acabo de dizer e de enunciar, então eu os escuto e nós passaremos em seguida, em um segundo tempo, muito mais livre quanto às suas perguntas. Pergunta: isso significa que devemos falar o mínimo possível para manter este alinhamento? Bem-amados, isso é profundamente diferente para cada ser humano. Se o fato de falar os colocar na inconveniência e na incerteza sobre a sua unidade, então, não falem mais. Mas as palavras, sejam elas quais forem, devem expressar o seu acesso à unidade. Vocês não podem mais e não poderão mais separar, a partir de 11 de julho, a vida interior e a vida exterior, pois será a mesma vida. Assim se expressa o acesso à multidimensionalidade. No que se refere à palavra, aqueles de vocês estabelecidos, depois da passagem pela abertura da boca pelo arcanjo Uriel, no final do ano passado, podem usar a palavra que, na sua boca, tornar-se-á o verbo criador. Não se esqueçam de que vocês se dirigem para o que é denominado criação consciente, onde vocês irão se tornar criadores da sua própria realidade, após a finalidade e o final do último período. É a este aprendizado que vocês são levados.
Se as suas palavras os afastarem da unidade, da alegria, se as suas palavras colocarem em reação o seu interlocutor, então, efetivamente, vão para o silêncio para compreender por que isso não pode se estabelecer na unidade, em meio a qualquer comunicação ou a qualquer relacionamento. Porque isso os remete inevitavelmente a vocês mesmos. E, a consciência que está na frente de vocês, apenas faz reenviá-los a vocês mesmos e podemos dizer, neste caso, que cada um se remete a si mesmo sobre as suas próprias incertezas ou às suas próprias zonas de sombra persistentes. Entretanto, não é preciso crer que o fato de se calar vai ser o melhor meio, de modo geral, para resolver as dificuldades. A palavra transforma-se em verbo. O silêncio não é necessariamente o melhor meio de solucionar ou de fazer desaparecer o que é para desaparecer. Pergunta: é melhor evitar as pessoas que podem nos colocar em um estado difícil? Bem-amada, eu lhe responderia que se você mesma estiver na unidade, você não tem mais nada que temer. Agora, se uma consciência que a desestabiliza aproximar-se de você, significa que ela também tem um papel para você. Assim, aí também, fugir ou se afastar de quem lhes causa problema, não é resolver o problema. Pergunta: como superar as reações de raiva? Bem-amada, qualquer reação, como você diz, faz parte do mundo emocional. Seja qual for esta reação, ela é e sempre será procedente da personalidade. O ser cuja consciência estiver estabelecida na unidade, na graça, não pode ser afetado por qualquer reação frente ao que quer que seja. Assim então, colocar-se a questão de como recorre à personalidade e não à graça. A única maneira de superar esta problemática, ainda, é abandonar-se à luz e compreender que enquanto você reagir com a sua personalidade e com a sua própria raiva, você não está na graça, pois a graça é a ausência de reação. É com isso que vocês serão confrontados. E lembre-se de que o ser humano que estiver na frente de vocês tem por vocação, ele também, encontrar a sua unidade em relação a isso. O desdobramento da luz em meio às estruturas laterais do ser humano, que eu irei desenvolver, eu mesmo, um pouco mais tarde, vai consistir e vai levá-los a uma consciência cada vez mais clara do que é a personalidade e do que é o seu estado de ser, levando-os, então, a desenvolver a ética e a integridade em um nível jamais até então manifestado. Lembrem-se também de que é posicionando-se na ética e na integridade, é posicionando-se no aqui e agora que vocês irão evitar, integralmente, as reações. As reações são sempre oriundas dos seus condicionamentos, das suas mágoas, dos seus medos. Dessa maneira, então, se houver reação, isso significa que há mágoas e medos não cicatrizados. O ser que cicatriza as suas mágoas e os seus medos está além das reações e se estabelece na alegria da sua própria unidade. Nada, naquele momento, pode ser tomado pelo seu valor nominal ou, se vocês preferirem, nada pode ser tomado, no nível desta consciência na unidade, como pessoal, pois não existe mais personalidade. Enquanto vocês reagirem de forma pessoal, significa que a consciência está fragmentada. Pergunta: resta tempo suficiente para curar as mágoas não cicatrizadas? Bem-amada, como lhes disse e repetiu o comandante, como lhes disseram e repetiram as estrelas, como eu lhes disse e repeti, a noção de tempo pertence à ilusão. O desdobramento da luz é tal que é suficiente para abrirem-se para a luz. Não é questão de curar as mágoas que a lhe interessa. É questão de fazer aumentar a luz. O que não é um mesmo ponto de vista. Querer curar uma mágoa é um ato da consciência fragmentada. Querer se abandonar à luz, que não é mais uma vontade, mas um abandono real à luz, é um ato procedente da consciência unitária. É a luz que trabalha em vocês. Enquanto vocês crerem que são vocês mesmo que vão desembaraçar o que quer que seja, vocês estão na ilusão matricial. Nós lhes dissemos, e isso vai se verificar, cada vez mais. Deixem trabalhar a luz em vocês.
E para isso, é preciso que o pessoal, ou a personalidade, se apague completamente. A luz não tem o que fazer do tempo. A personalidade é regida pelo tempo e se exprime sempre em relação a uma noção temporal. A quantidade de luz vibral, presente na Terra como em suas estruturas, permite agora, plenamente, aplicar, que te seja feito segundo a tua fé. Pergunta: o que significa, para você, manifestar a unidade no cotidiano? Bem-amada, manifestar a unidade no cotidiano é tudo fazer com um humor constante, sem reação, sem emoção, sem mental. Seja qual for a tarefa ou a atividade que vocês realizarem, mesmo a mais prestigiosa ou a mais humilde, isso deve ser feito com um humor constante, centrando a consciência na paz, na alegria e em uma das coroas radiantes. Vocês devem ser capazes, a partir de agora e nos próximos dias, de estabelecer alguma atividade percebendo as vibrações de uma das coroas radiantes e de focar a sua consciência nisso, e experimentar e manifestar a sua alegria, seja o que for que vocês fizerem. Se não, se vocês manifestarem a alegria apenas nas atividades que lhes interessam, vocês não estão na alegria, mas vocês estão no prazer. E vocês serão então os submetidos ao desprazer quando vocês fizerem algo que não lhes convém. Sair do pessoal é a este preço. Não há que definir o que convém e o que não convém, pois isso é uma atitude da personalidade. Quando você está abandonada à luz e vive a unidade, absolutamente tudo convém, mesmo a sua própria morte, mesmo o seu próprio sofrimento, porque você transcendeu a ilusão do seu sofrimento. Pergunta: qual é o caminho do abandono à luz? Bem-amado, o abandono à luz é um estado de equanimidade, onde não é manifestado nem reação, nem mental, nem nada que seja contrário à unidade. A graça é então onipresente. Faz agora exatamente 2 anos que eu desenvolvi, de maneira extremamente precisa, o que é o abandono à luz. Alguns de vocês vivenciaram isso. Outros ainda resistem. Qual é a diferença entre aquele que está abandonado à luz e aquele não está abandonado à luz, todos vivenciando, por exemplo, a coroa radiante da cabeça? É extremamente simples. Aquele que está abandonado à luz não tem mais qualquer reivindicação. Aquele que não está abandonado à luz vai se apropriar da luz em meio ao ego e à personalidade. O conjunto das circunstâncias da sua vida vai então colocá-lo frente às suas insuficiências de abandono à luz. Não é, então, você que vai decidir, mas é a luz que decide por você. E a luz apenas irá lhe pedir uma coisa, é para estar em aquiescência ao abandono à luz. Eu devo especificar que gradualmente e à medida dos eventos coletivos da Terra, como dos eventos pessoais que vocês irão viver, vocês serão levados, cada um, frente a desafios. Esses desafios estarão aí unicamente para mostrar-lhe se vocês estão na aceitação da unidade ou na não aceitação da unidade. Disso irá resultar, como eu disse, a sua alegria ou a sua não alegria. A diferença tornar-se-á, de algum modo, cada vez mais flagrante entre aqueles que estiverem estabelecidos, entre os seus irmãos, na unidade, e aqueles que irão resistir à unidade pela ausência de abandono. Pergunta: podemos considerar que tudo o que nos acontecer, é a luz que está mostrando isso? No que diz respeito ao processo final de desdobramento da luz, é exatamente isso. Ser-lhes afeito exatamente segundo a sua vibração. Segundo a sua fé e não segundo o que vocês pensam, e não segundo o que vocês crerem, mas unicamente o conjunto da sua vida, de agora em diante, será conduzido pela vibração da luz, quer vocês aceitem ou não. Pergunta: isso é um estado de graça? Certamente. Abandonar-se à luz leva à graça, ao samadhi, à alegria e à felicidade da consciência. Isso será cada vez menos o caso para aqueles que resistirem à luz. Isso será evidente para cada um, observando seus irmãos e suas irmãs. Para empregar a fraseologia do comandante,
vocês irão se tornar borboleta e vocês vão ver claramente aqueles que permaneceram lagarta ou, então, vocês irão permanecer lagarta e vocês vão ver claramente aqueles que se tornaram borboleta. Pergunta: sentir sopros e sons no ouvido releva do processo de desdobramento da luz? Bem-amada, existe uma série de sinais, de manifestações, ligada ao desdobramento da luz. A percepção do som da terra, como do som do céu ou do som do espírito, é um dos marcadores. Mas o mais importante, ainda uma vez, é o estabelecimento na alegria e na paz. Pergunta: é útil hoje reler as etapas ou as núpcias celestes? Bem-amada, para aqueles que descobririam, hoje, este tipo de vibrações, sim. Mas, hoje, como vocês sabem, a Merkaba interdimensional coletiva está grandemente realizada. Assim, qualquer ser humano tem a possibilidade, se ele se abandonar à luz, de alcançar diretamente, em meio à luz vibral, a matriz da liberdade, estabelecendo-se pela coroa radiante da cabeça, pelos circuitos no nível das diferentes cruzes e pela vivência da paz. Dessa maneira, se vocês forem capazes de se abandonar completamente à luz, naquele momento, vocês irão viver a graça, instantaneamente. Não há, então, caminho. Não há, então, tempo. Há apenas a ilusão de um caminho e a ilusão de um tempo que pertencem à personalidade, pois tudo já está aí. Em vocês. Isso será cada vez mais evidente a partir do desvendamento, real, lateral e total, da luz metatrônica, nos novos circuitos e nas novas redes. Pergunta: desejar algo que pertence a este mundo é uma forma de resistência? Bem-amada, a resposta é diferente para cada ser humano. O que eu posso lhe dizer é que a partir do momento em que você estiver estabelecida na sua unidade, na sua graça, no seu abandono à luz, não há nada para desejar, porque tudo se estabelece pela luz. Nós não temos mais perguntas sobre esse assunto. Bem-amados filhos da lei do bem-amadas sementes de estrelas, eu encerro então, assim, este primeiro tempo enquanto embaixador do conclave arcangélico e eu abro agora um segundo tempo. Portanto, se houver em vocês perguntas relativas ao futuro de seu espírito, então eu quero tentar, ali, dar um esclarecimento. Pergunta: o que significa o fato de sentir o trajeto AL sem sentir as coroas? Bem-amada, a percepção do trajeto AL está ligada à abertura do que é chamado de 12º corpo ou corpo do andrógeno primordial. Alguns seres começam a constituição do que é denominado corpo de estado de ser, idêntico àquele que está no Sol, pela ativação do 12º corpo e não do 8º corpo. Naquele momento, a energia é descendente e não mais ascendente, como habitualmente, pela porta estreita do 8º corpo, ponta inferior do externo. Isso corresponde à testemunha da vibração da luz una nas suas estruturas. Vocês não estão, todos vocês, não mais, no mesmo modo de desenvolvimento das suas percepções, mas todos vocês estão, no entanto, no mesmo estágio em relação ao seu abandono, possível ou não, à luz. O desdobramento da luz vibral não ocorre mais, para alguns de vocês, pelo eixo central, mas pelo desvendamento de circuitos laterais ou de redes laterais da Terra, refletindo-se por diferenças de percepções. Alguns de vocês vão perceber o despertar da Kundalini, outros vão perceber o despertar de um ponto específico situado atrás das costas, entre as omoplatas, outros, enfim, vão perceber o trajeto AL ou OD, AL. Essas testemunhas são marcadores vibratórios da ativação da estrutura do estado de ser. Isso de que falei é um pouco mais árduo para compreender. Não é porque a vibração do trajeto AL existe, não é porque a vibração do trajeto da coroa radiante da cabeça existe, que vocês estão estabelecidos no abandono à luz. Alguns de vocês o vivenciaram, outros não. É o que é para viver agora ou não.
O período do seu calendário que se abre a vocês vai ser então a maneira de verificar, por vocês mesmos, não simplesmente pela vibração, mas pelo estado de alegria, pelo estado de Satchitananda, pelo estado de Samadhi, pelo estado do seu comportamento na vida comum, se vocês alcançaram a unidade ou não. Obviamente, aqueles de vocês que tiverem a coroa radiante do coração em total atividade, acoplado ao despertar da Kundalini, de forma total, sequer podem mais fazer este tipo de pergunta. A Lemniscata sagrada, seja qual for a sua parte, ou o seu segmento, quer seja entre o ponto O e o ponto R da cabeça, quer seja entre os dois pontos AL e AL, quer seja ainda no nível da coroa central da cabeça, a imagem da coroa do coração, deve se refletir pelo abandono à luz. E isso irá se manifestar, de maneira inevitável, pelo estabelecimento da sua vida na graça, na unidade e na alegria. A última reversão ou o último cruzamento corresponde, integralmente, ao que foi denominado, no plano simbólico, a crucificação, que é, de fato, a vivência da sua consciência permitindo-lhes ver se, realmente, vocês estão crucificados ou não, repetindo então, assim, a frase de Cristo. Alguns podem chamar isso de a noite escura da alma. De maneira mais branda, eu denominaria isso o desvendamento e a revelação das últimas sombras em vocês, que, ainda uma vez, não são resolvidas por qualquer esforço de vontade ou pelo que vocês chamariam comumente de um trabalho interior, mas unicamente pelo abandono à luz. Pergunta: convém focar a consciência nos pontos das estrelas ou nos eixos para desenvolver isso? Bem-amada, seria mais conveniente colocar a consciência na sua vida comum, nos seus atos, nos seus gestos, nos seus olhares, nas suas palavras. Não para julgar ou condenar ou culpar, mas é a melhor maneira, se você viver a sua própria graça. A coroa radiante do coração apenas desperta na totalidade e fusiona com as outras coroas a partir do instante em que vocês estiverem abandonados à luz. A porta do coração apenas pode ser aberta desta maneira. Nós lhes demos um conjunto de elementos, uns e outros, quer seja o yoga integrativo, quer sejam os protocolos cristalinos, quer sejam os marcadores vibratórios presentes nos seus corpos, mas, em última análise, são vocês que atravessam hoje a última porta ou a última etapa. E esta última porta ou esta última etapa é, ainda uma vez, apenas o reflexo do seu abandono pessoal, refletindo-se pela crucificação. Pergunta: vibrações ou calor, no nível das coroas, indicam a sua atividade? Bem-amada, é exatamente a prova da atividade. A ativação dessas vibrações, dessas pressões no nível dos pontos está, obviamente, relacionada com a construção do corpo de estado de ser. Mas é preciso, para reencontrar a sua liberdade, a sua autonomia, que a sua personalidade se abandone, completamente, ao estado de ser. A questão não se coloca, agora, em termos de abertura ou fechamento, é claro, isso é essencial, mas a questão se coloca, hoje, em sua capacidade para harmonizar o interior e o exterior a fim de apenas fazer ou seja, de ir para a sua unidade. Eu diria, de algum modo, que hoje, a ativação das coroas radiantes é um pré-requisito indispensável. Pergunta: o calor é um indicador da ativação do mesmo modo que a vibração? Sim. Pergunta: ao que corresponde o fato de sentir vibrações ou calor, uma vez, e nada depois? A nada. Ou há um processo que não foi concluído? A percepção das coroas radiantes, para aqueles que estão despertos, como eles constatam, aqueles que estão despertos há muito tempo ou mesmo recentemente, esse processo ganha em intensidade e em amplitude. Então, é claro, a um dado momento, a percepção da coroa radiante, uma ou outra, pode ser interrompida, mas ela será, naquele momento, substituída pela percepção da lemniscata sagrada ou então pelo desvendamento de novas estruturas vibratórias que eu ainda não falei. Lembrem-se de que nós sempre insistimos sobre o fato de que lhe será feito exatamente segundo a sua vibração, já que a consciência é vibração.
ao estabelecimento, em certa forma de permanência, deste calor ou desta vibração. Não é porque uma energia se manifestou a um dado momento que ela é perene. Foi bem dito por São João, no seu Apocalipse, que os chamados, os eleitos, seriam marcados na testa pela coroa radiante da cabeça, mas isso não é algo que aparece em um dado momento, que desaparece. Não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos. Bem-amados filhos da lei do bem-amadas sementes de estrelas, eu rendo graças por sua escuta e sua atenção. Eu vou permanecer com vocês para o seu período de alinhamento, reforçando, por minha própria presença e em meio à sua presença, o acesso a esta vibração da paz. Eu lhes digo então, até dentro de alguns instantes. Até logo. Mensagem atemporal.